uma noite tranquila em Boston, um casal à espera de um novo capítulo em suas vidas. E o que parecia ser o início de uma história de amor e esperança terminou em tragédia e mistério. Carol Stewart, uma mulher jovem e cheia de sonhos, foi vítima de um crime brutal que chocou uma cidade inteira. Mas o que veio depois foi ainda pior. Traição, manipulação e o impacto de um falso culpado transformaram essa história toda em algo muito maior do que um simples caso policial. Hoje não vamos falar apenas de um crime, a gente vai falar sobre escolhas, consequências e do quanto uma mentira pode destruir vidas. E não só de quem se foi, mas de uma comunidade inteira. Vamos começar? Carol Ann Diamite Stewart nasceu em 26 de março de 1959, no bairro de Medford, em Boston. Filha de Evelyn e Justo Diamite, a Carol cresceu numa família simples, trabalhadora e muito unida. Ela tinha um irmão chamado Carl, 7 anos mais velho que ela. E desde pequena, a Carol era conhecida pelo seu carisma. Aonde quer que ela estivesse, ela se destacava, sempre sorridente e amigável. E ela tinha um grande sonho de se tornar advogada, e ela estava disposta a trabalhar duro por isso. No colegial, ela teve um primeiro namorado e vivia uma vida tranquila. E depois de se formar, ela começou a trabalhar no restaurante onde seu pai era bartender. E lá ela entrou como busgirl, limpando mesas e recolhendo louças, mas rapidamente ela se destacou e foi promovida a garçonete. E paralelamente, ela deu início à sua faculdade de direito. E foi nesse período que ela conheceu alguém que mudaria completamente o rumo da sua vida. Charles Michael Chuck Stewart Jr. Na época em que eles se conheceram, uma colega de trabalho da Carol contou que o Chuck era reservado, mas muito bonito. Ele era alto, de olhos azuis e com um ar misterioso que chamava a atenção, e ele dizia ter conseguido uma bolsa de estudos para jogar futebol americano na Brown University, mas que uma lesão no joelho o havia impedido de seguir com os estudos. A Carol também não passava despercebida. Ela é muito carismática e querida por todos, inclusive pelos donos do restaurante, e sempre ajudava os colegas. Inclusive, ela até chegou a ensinar uma amiga a dirigir e estudar para conseguir entrar numa faculdade. Mesmo ainda namorando, ela começou a notar o charme do Chuck, e no começo ela recusava as suas investidas, mas com o tempo foi se aproximando. Ninguém sabe exatamente o porquê ela terminou com o antigo namorado, mas o fato é que pouco tempo depois, ela e o Chuck começaram a sair. E o Chuck, nesse início, era um verdadeiro príncipe encantado. Ele dava flores, chocolates, levava ela para jantares, abria a porta do carro e fazia questão de demonstrar o carinho e atenção pela Carol. A Carol ficou encantada com tudo aquilo e tudo parecia recíproco. Eles namoraram por cerca de 4 anos e no final de 1983, o Chuck a pediu em casamento e ela aceitou radiante, ela ficou muito feliz. O casamento só aconteceu 2 anos depois, em 1985, numa igreja tradicional italiana, a mesma onde os pais da Carol haviam se casado, e foi uma grande festa com muita comida, dança e muita alegria. Em 1985, a vida parecia perfeita. A Carol se formou em direito e conseguiu um emprego em uma empresa de contabilidade. E já o Chuck começou a trabalhar em uma loja de casacos de pele, da moda na época entre os ricos e famosos, e rapidamente foi promovido a gerente geral. Os dois passaram a ter uma vida confortável financeiramente. Eles moravam nos subúrbios de Boston, numa bela casa. Nos fins de semana, eles viajavam até Nova York, assistiam peças de teatro, frequentavam bons restaurantes, e tudo parecia um verdadeiro sonho americano. E mesmo com essa vida de luxo, a Carol nunca deixou de ser quem ela era, uma pessoa gentil, sincera e humana, e tratava da mesma forma as faxineiras do escritório até os chefes. E com o Chuck também era assim, ela era muito franca e verdadeira. Mas claro, como todo casal, tinham seus altos e baixos. Uma colega da Carol contou que certa vez ela chegou furiosa no trabalho depois de uma briga com seu marido. Mas 30 minutos depois, ela recebeu um enorme buquê com pedidos de desculpas. Era assim que as coisas funcionavam entre eles, pelo menos para quem estava observando do lado de fora. Em 1989, a Carol descobriu que estava grávida, e para ela foi um momento de grande alegria, mas para o Chuck nem tanto. Segundo relatos, ele ficou incomodado.
Ele tinha planos de abrir o seu próprio restaurante e um filho, naquele momento, era algo que atrapalhava os seus objetivos. Inclusive, eles até tiveram uma briga porque o Chuck queria que a Carol interrompesse a gravidez, mas a Carol decidiu continuar com a gestação, então ele aceitou e manteve as aparências. E para todos ele parecia feliz. O casal começou os preparativos para a chegada do bebê, compraram roupas, montaram um quarto, fizeram para Natal e se inscreveram em aulas de parto no Hospital da Mulher de Boston. Ela comentou com seus colegas de trabalho que pensava até em abandonar a carreira para se dedicar ao seu filho, só que o Chuck não gostou nada disso. Em 23 de outubro de 1989, a Carol e o Chuck estavam voltando de uma aula de parto no hospital e, segundo uma das mulheres que participou da aula, o Chuck parecia nervoso, o que foi interpretado ali na hora como ansiedade de um futuro pai. Às 8h43 da noite, o Chuck liga para a polícia. Desesperado, ele e a Carol haviam sido baleados dentro do carro. I can't move. Oh, God. Chuck, can you see anyone on the street? Pull over. I'm looking. There aren't too many people. Okay, calm down. Just hang in with me. I'm going to have assistance right there to you. A Carol estava inconsciente, muito ferida, e o Chuck também havia sido atingido, mas estava consciente. Ele dizia estar perdido a algumas quadras do hospital e contou que um homem os obrigou a dirigir até uma área abandonada e atirou neles antes de fugir. Em momento algum, o Chuck mencionou que a Carol estava grávida. O Chuck disse que a rua estava deserta, embora mais tarde se descobriria que não era bem assim. Naquela noite, uma equipe de TV acompanhava os serviços de emergência para um reality show e, por coincidência, eles estavam filmando exatamente quando a ambulância chegou no local do crime. Um fotógrafo que escutava o rádio da polícia chegou logo em seguida e tirou muitas fotos. A Carol estava inconsciente e coberta de sangue e com um ferimento de bala na cabeça. O Chuck estava no banco do motorista e havia levado um tiro no estômago, mas ainda estava acordado. Eles foram levados a hospitais diferentes. A Carol, grávida de 7 meses, passou por uma cesariana de emergência. E o bebê, chamado Christopher, nasceu, mas faleceu, infelizmente, com 14 dias depois. E a Carol morreu poucas horas depois do parto. O Chuck passou por uma cirurgia e sobreviveu. O seu fígado e o seu intestino haviam sido atingidos, mas ele se recuperava na UTI fora de risco. Depois que a notícia começou a circular, a cidade entrou em pânico. O prefeito da época, Ryan Flynn, apareceu na cena do crime e pressionou a polícia para encontrar o culpado. O Chuck havia dito que o autor era um homem negro, alto e magro, usando um agasalho listrado, e isso foi suficiente para começar uma grande caçada na cidade. O crime havia acontecido em Mission Hill, um bairro que na época era predominantemente negro e latino, e o que a polícia fez lá no dia seguinte foi um verdadeiro filme de terror. Eles invadiam casas sem mandado, revistavam crianças e adolescentes, obrigando eles a ficarem nus em público, e qualquer pessoa preta ou latina virava alvo, mesmo sem ter absolutamente nada a ver com o perfil do suspeito. O prefeito adotou uma postura extremamente agressiva, afinal sua reputação estava em jogo, principalmente com os moradores brancos da cidade. Grupos chegaram até mesmo a fazer protestos na frente da prefeitura, muitos deles com discursos abertamente racistas. E como a gente sabe, nos Estados Unidos as coisas costumam ser menos veladas do que aqui no Brasil, e houve até quem pedisse o retorno da pena de morte, que havia sido abolida em Boston alguns anos antes. Um homem negro ia participar de uma reunião na prefeitura e acabou sendo agredido por manifestantes simplesmente por estar no lugar errado na hora errada. Enquanto isso, a comunidade de Mission Hill sofria com batidas violentas, e não apenas em Mission Hill, como todos os bairros negros de Boston estavam sofrendo com a violência policial. Centenas de pessoas foram presas e ninguém ousava desafiar o prefeito. Quem tentava seguir por outra linha de investigação era silenciado e tirado do caso. Nesse ponto já era uma verdadeira guerra racial, mas essa guerra nunca havia deixado de existir em Boston. Os Estados Unidos têm um histórico de segregação racial que durou quase 70 anos,
De 1877 até os anos 60, a discriminação contra afro-americanos era brutal, e para vocês terem uma ideia, a segregação nas escolas públicas de Boston só terminou 15 anos antes da Carol perder sua vida, quando um juiz decidiu que era inconstitucional separar as crianças negras das brancas. Isso gerou uma onda de protestos violentos, e pessoas brancas chegaram até atacar ônibus escolares que levavam crianças negras, e até as próprias crianças foram alvo de agressões. Muitas precisavam ser escoltadas até em casa, e isso, gente, durou meses. Algumas pessoas simplesmente não aceitavam que seus filhos estudassem com crianças negras. Ou seja, essa ferida racial ainda era muito aberta, e toda essa tragédia só serviu para jogar ainda mais lenha na fogueira. Enquanto isso, nenhuma prova real aparecia. A polícia começou até a prender jovens com base em boatos. Um adolescente disse que seu amigo ouviu de outro rapaz comentar que o tio dele havia cometido o crime, e o tio desse garoto era o Willie Bennett, conhecido da polícia. E mesmo após os jovens voltarem atrás nas declarações e admitirem que inventaram tudo, a polícia insistiu. Invadiram a casa da mãe do Willie, quebraram tudo e encontraram uma bala na parede, do mesmo calibre do tiro que atingiu o Stuart. O Chuck foi chamado para fazer o reconhecimento, e quando ele viu o Willie, ele apontou e disse que tinha 99% de certeza que era ele. O Willie foi preso, mesmo sem provas reais, e com isso todo mundo achou que o caso estava encerrado, mas na realidade isso era um grande engano. No dia 4 de janeiro de 1990, o Chuck estacionou seu carro na ponte Tobin, deixou um bilhete e se jogou de uma altura de 45 metros. Uma testemunha viu e ligou para a polícia. A cidade se comoveu, a tragédia parecia demais para ele suportar, então ele acabou tirando sua própria vida. Mas no dia anterior, o seu irmão mais novo, o Matthew Stewart, havia ido até a delegacia, e lá ele contou que quem havia matado a Carol foi o próprio Chuck. Ele planejou o crime para receber o seguro de vida da esposa e ofereceu $10 mil para o Matthew para ajudá-lo a encobrir tudo. O Matthew confessou que levou a bolsa da Carol, jogada pelo Chuck, pela janela do carro, e que dentro dela havia joias, dinheiro e o relógio Rolex do Chuck, e também uma arma com cheiro de pólvora. O Matthew contou que no dia do crime usou um carro emprestado e foi até o local combinado. O Chuck apareceu com a Carol já ferida no banco do passageiro. Ele jogou a bolsa e mandou que ele desaparecesse. E depois o Matthew e um amigo jogaram a arma num rio e esconderam os objetos valiosos. Mas o Matthew não foi o único a saber da verdade. O Chuck havia pedido ajuda para outras pessoas, e pelo menos 30 pessoas sabiam da verdade antes da polícia descobrir oficialmente. O Chuck não demonstrava luto, e todo mundo desconfiava de que algo ali não estava certo. Depois que a verdade veio à tona, surgiram vários relatos perturbadores. O Chuck mentia desde o início, nunca teve bolsas de estudos, era tudo uma mentira que ele usava para se promover ali para as pessoas. Uma costureira que trabalhava com ele relatou que ele a cercava no elevador e fazia comentários inapropriados, e quando ele descobriu que ela era casada com um homem negro, ele passou a tratá-la com desprezo. Outra colega disse que ele a seguia até em casa, e o comportamento dele era claramente abusivo, mas por ele ser o chefe, nada era feito. A família da Carol ficou devastada e nunca desconfiaram de nada. O pai dela chegou até a passar mal e ser internado depois de saber que o Chuck havia sido responsável por tudo. O Willie Bennett foi solto e nunca chegou a ser formalmente acusado, mas passou quase 3 meses preso injustamente. O prefeito pediu desculpas públicas à família, mas nunca diretamente para o Willie. E a comunidade negra de Boston ficou revoltada. Protestos pediam a renúncia do prefeito e do chefe da polícia, mas nada aconteceu. O Matthew Stewart foi condenado apenas a 5 anos de prisão por conspiração, fraude e obstrução da justiça. Ele saiu em 1997 e acabou se envolvendo com drogas. Ele morreu por uma overdose em 2011 em um abrigo para sem-tetos. O amigo que ajudou o Matthew a descartar a arma
cumpriu 3 anos de prisão e sumiu da vida pública após isso. O Willie Bennett foi oficialmente inocentado, mas também nunca recebeu nenhuma indenização. A família da Carol criou um fundo com o nome dela, oferecendo bolsas de estudos para jovens de Mission Hill, e em 2016 o fundo já havia arrecadado $1 milhão, beneficiando 220 estudantes, e entre eles a própria filha do Willie.